né, do aprendizado, do conhecimento. E se faz no exercício da razão ou da inteligência e também, né, da moral ou do relacionamento, sem o que não há um progresso efetivo para o espírito. Estando nós, enquanto estávamos, né, porque estamos encarnados, na espiritualidade, após ter repassado as experiências anteriores da nossa vida, entendemos e deliberamos que tínhamos que retornar a esta vida para dar continuidade no trabalho interrompido. Nesse momento, pedimos, né, ao Pai Todo-Poderoso, né, através da sua misericórdia, que facultasse-nos uma nova oportunidade, uma nova experiência, para que a gente pudesse, já com o conhecimento que tínhamos e que já temos, progredir um pouco mais. Entender que aqueles que eu prejudiquei, eu vou favorecer, eu vou ajudar, auxiliar, e aqueles outros que Deus colocar no meu caminho, servirão de tantas provas necessárias para que eu consolide em mim aqueles valores que eu achava, né, ou julgava tê-los já suficientemente maduros, né, consolidados em mim. Então as experiências terrenas vêm apenas, né, nos pontos principais, mostrar e comprovar as escolhas efetuadas. Se, estando na matéria, fazendo uso do livre-arbítrio, nós aplicarmos a nossa inteligência em coisas fúteis, coisas que não agregam valor moral, mesmo que tenha agregado valor material, mas não agregando valor moral, há o desperdício de tempo. E, com certeza, não será agora, talvez nessa vida a gente consiga ter, né, uma compreensão maior, mas na vida verdadeira, que é a vida espiritual, é lá que a gente consegue ver e ter um cenário maior. É lá que a gente consegue enxergar o todo. É lá que, através das cobranças que chegam até nós, daquela vozinha doente que nós prejudicamos, do irmão infeliz, né, que vem nos cobrar, olha, ao olhar para ele, nós lembramos, puxa vida, conheço aquela pessoa, e se eu tivesse tido um pouco mais de amor, fosse mais solidário, mais fraterno, não tivesse deixado para lá, né? Não tivesse malbaratado o tempo que eu tive, talvez eu estivesse mais feliz, né? Nesse momento. O sentimento de culpa não fosse o mesmo que eu experimento agora. Mas perder tempo, mesmo na vida espiritual, lastimando o que deveria ter feito e não fez, também, né, é uma falta de respeito ao Criador. Porque o Pai não tem pressa, entre aspas, né? Porque desde sempre Ele cria e o universo existe, sem que tenhamos uma ideia de quando ocorreu o início. Mesmo que a ciência coloque datas iniciais, não condiz com a realidade. A realidade é outra. Considerando a formação da Terra, pode ser que tenha alguma aproximação, mas considerando o universo como um todo, e Deus não perde tempo, porque Ele é. Sendo, não há mensuração, não há cálculo. Mas os espíritos, ou nós, quando estivermos na vida espiritual, mas os espíritos puros, se quiserem, eles tomam conhecimento da distância que percorreram e do tempo, segundo o mundo que ele se encontra, ou dos parâmetros que ele tem para considerar, né, essa relação espaço-tempo. E as experiências da vida, elas ocorrem diariamente. Esperar, ou achar, ou aguardar que haja aquela ideal para que a gente venha desenvolver a inteligência, a praticar a caridade, a ser mais humilde, mais solidário, mais fraterno, ou ter recursos financeiros suficientes para tal coisa, é não entender a importância,
né, desses momentos que se escoam. Então temos que trabalhar diariamente, cada um segundo as suas possibilidades. E a cada ação desta, são experiências que vão sendo consolidadas em nós, que ajudam a ter uma visão mais ampla, maior, mais clara, mais consciente do mundo que estamos inseridos. E vamos entender que há muitos irmãos nossos, por não pensarem e não terem já a experiência que temos, cometem os erros que nós assistimos diariamente nos meios de comunicação, né? São irmãos porque são filhos de Deus, como somos. Eles estão distantes das leis divinas, como outrora estivemos também, ou estamos. Então, a cada experiência, né, na aquisição de valores, pelo tempo bem empregado, ou um trabalho útil, né, nós enxergamos e compreendemos melhor o alcance dessas leis, que pede apenas que a gente haja de uma forma simples, igual para com todos, servindo, ou seja, trabalhando para que o todo se beneficie. Infelizmente, nós aqui na Terra não olhamos para nós como espécie humana. Olhamos, na maioria das vezes, o nosso semelhante como um predador, né? Como alguém que quer subtrair o nosso relógio, que custa milhares de reais, o nosso carro que pagamos centenas de milhares de reais, a nossa casa, ou as joias e os valores que penduramos no pescoço, ou quer roubar o nosso conforto, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Nós enxergamos os nossos irmãos em humanidade desta forma. Ao caminhar na rua, nós não caminhamos de uma forma tranquila, de uma forma segura, de uma forma consciente e confortável. Nós caminhamos, né, preocupados com o que está acontecendo ao nosso lado. Será que alguém, né, encostará uma arma em minha cabeça? Será que alguém, né, subtrairá algum valor meu ou a minha vida? Quando nós nos colocamos na vida com este medo, com esta insegurança, com essa desconfiança do nosso semelhante, e não depositando em Deus, né, a confiança maior, com certeza poderemos ser surpreendidos. Mas quando o nosso coração vibra em bondade, em amor, vibra em auxílio ao próximo, tenho certeza que os irmãos espirituais que estão conosco nos intuirão e nos afastarão desta situação. Porém, se estiver em nosso, né, currículo ou em nosso planejamento passar por uma experiência terrena difícil, porque ela é uma escolha nossa, deliberada, porque em outras vidas nós, da mesma forma, prejudicamos, pode ter certeza, essa escolha que nós fizemos na vida espiritual, ela se concretizará. Mas pode acontecer que Deus, na sua infinita misericórdia, né, olhando o esforço, o trabalho que a criatura tem, o amor que ela dedica ao seu semelhante, ela não precise passar por essa experiência. Não precisa ser punida dessa forma, porque ela já, né, enraizou em si, em seu íntimo, ou seja, em seu espírito, os valores morais, os valores espirituais, os valores da verdadeira vida, não mais necessitando desse tipo de experiência. Mas pode ser que o próprio espírito tenha escolhido para ele também sentir na pele a dor imputada ao seu semelhante. E geralmente as criaturas que desperdiçam o tempo, né, elas ficam depois angustiadas, depressivas, elas ficam entediadas. O tédio é a característica maior daquelas criaturas que não deram valor a essa contagem, a esse nascer de um novo dia que permite que nós tenhamos atividade, né? A essa contagem de tempo que é tão própria do nosso mundo. Então esses irmãos chegam uma hora que ficam cansados de uma vida ociosa, de uma vida sem razão, de uma vida sem substância, né? Sem profundidade.
E não precisa ser grandes obras, grandes experiências para enriquecer a vida. Porque há criaturas que acham que aquelas festas exuberantes, né? Aqueles jantares, casamentos, noivados, batizados, ou aqueles eventos mirabolantes, essas criaturas acham que ali é que está a verdadeira vida. Ou uma conta bancária farta, que não há preocupações em nada. O conforto de ter uma boa mesa, um bom teto. Muitas criaturas fazem tudo na sua vida para isso. E realmente aproveitam o tempo de uma forma, né, precisa para conquistar valores materiais. E os valores morais? Por isso que um escritor aí famoso, né, ele diz que há ricos morando em mansardas e há miseráveis morando em mansão. Ledo é engano nosso achar que a felicidade está na fortuna, né, ou no poder, ou na jovialidade, ou na reunião dessas três condições. E a massa, né, a massa da Terra acha que a felicidade se encontram nessas três condições. E esquecem que esses irmãos que têm uma dessas três condições, ou possuem as três, que são irmãos também nossos, que passam por dor e sofrimento. Né? Quantas perdas que eles têm. Quanto vazio existe em seus corações, muitas vezes, em olhar que eles não têm um minuto de sossego, porque sempre haverá alguém querendo subtrair alguma coisa deles. Onde a paz? Né? Mas importa-nos saber que o emprego útil do tempo que temos na Terra é o que conta. É o que melhor nos prepara para a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Por isso que o espírito não é criado no mesmo instante que é criado o corpo. Há a anterioridade. E a pluralidade das existências faz com que, né, se consolide esta informação. As muitas vidas que temos são essas que facultaram-nos as experiências que possuímos hoje. Porque peguemos uma criança recém-nascida, uma criança com uma certa idade, mesmo que a sua inteligência denote já algumas virtudes, mas naquele momentinho o corpinho dela não foi criado, o espírito dela foi criado junto com o corpo. Ela traz essa bagagem que está de uma forma latente, ou seja, lá no seu fundo, lá no seu espírito, mas lá escondidinho, e a matéria não deixa realmente extravasar isso para não prejudicar a experiência aqui na matéria. Porque se fosse assim, se lembrássemos, ou seríamos extremamente orgulhosos, ou poderíamos ser extremamente cruéis com os nossos irmãos, né? E José Saramago também, numa outra citação, diz assim: o único progresso verdadeiro é o progresso moral. O resto é simplesmente ter mais ou menos bem. Interessante, né? Ele faleceu recentemente, né? O único progresso verdadeiro é o progresso moral. Ele era espírita? Com certeza, um espiritualista, né? O resto é simplesmente ter mais ou menos bem. Para encerrarmos, né? Por isso que Jesus, né, ao aproximar dele o jovem rico, Jesus disse ao jovem rico: abandona tudo que você tem e me acompanhe, me segue. E o jovem rico, não entendendo o alcance do ensino de Jesus, desistiu. Ok? Não precisamos abandonar tudo que já temos de valores conquistados, mas temos que seguir Jesus, ou seja, o seu evangelho que manda amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Né? Eis aí a regra e o segredo da verdadeira vida, a vida espiritual. Obrigado a todos, que assim seja. Obrigado, Rudai. E agora, o momento aí de nós não perdermos tempo, o momento da gente participar. Quem quiser fazer uma colocação, uma pergunta. Vamos lá. Olá, boa tarde, Rudai. Esse tema realmente, né, acho que mexe muito com, acho que a maioria das pessoas, né,
Porque nós sabemos, né, que temos uns que são mais evoluídos, outros que não, e é onde entra o choque, né? E muitas dessas vezes, esse choque as pessoas veem como uma fuga, né? Tipo, abandonar tudo, achando que é a solução. Mas a pessoa esquece que tem os porquês das coisas acontecerem e tem que ser passadas e tem que ser superadas, entendeu? Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, mas de novo passar por essa situação, eu já passei isso lá atrás, tal, tudo. Mas às vezes esse lá atrás não foi o suficiente para a pessoa precisar daquela evolução que ela necessita. E muitas vezes assim, não adianta um falar, o outro falar, que a pessoa ainda acha, ela quer a fuga. Não tem jeito, né? Então eu acho assim, né? Quando a gente se depara por situações assim, a gente tem que se levar em conta realmente que o tempo é um fundamento chave das coisas, tá? Ele nos traz respostas, sim, mas nós devemos ir atrás dela. Sim. E não só ficar aguardando as coisas acontecerem, né? Acho que foi muito bem colocado o tema de hoje. Parabéns. Quando nós dizemos, puxa a vida de novo, ou temos que repassar a lição, é porque ela não foi aprendida. Né? A ideia de quando você vem numa reparação aqui na matéria é você fazer tanto bem quanto possível àquela pessoa que você prejudicou. Mas como todos nós temos níveis de compreensão diferenciada e empregamos em função disso o tempo conforme esse conhecimento. Porém, respeitando o livre-arbítrio de cada um, né, nós temos que, por uma questão de caridade, entender que cada um tem o seu tempo e despertará conforme as experiências que terá que passar. A criatura que infelizmente deverá chegar lá embaixo, no fundo do poço, não porque as pessoas querem, é porque ela não deu valor em si mesma. Ela não aprendeu a amar a si mesma. Ela não aprendeu ainda a conhecer a si mesma. Ela não tem noção da potência que ela possui de executar, de ser boa, de ter ações para o bem, para o auxílio a todos. Mas enquanto ela não desperta para isso, ela sofre bastante, porque ela machuca a si mesma ao semelhante. E aí o que fazer? É aquele negócio, né? A gente auxilia e aguarda que a pessoa desperte. Chama atenção, oriente e aguarda que o tempo ocorra. A exemplo do filho pródigo, né? Da parábola do filho pródigo. Mas Deus tem os seus meios, ou seja, a vida tem os seus meios para poder ir de encontro à criatura e tocá-la. E geralmente toca nos valores dela, mais relacionado àquelas coisas que ela mais ama. Entendeu? Tanto que todas as obras de André Luiz, primeiro eles vão auxiliar os necessitados, que são os obsessores. E eles vão lá no cerne da questão. O filho que está encarnado, a mulher, né? Alguém, alguma situaçãozinha, e aquela criatura, quando ela vê, né, que ela foi amparada, auxiliada, e quando ela não dava o menor crédito a ninguém, às pessoas, surge alguém que vem ali, né, para poder auxiliar e mostrar à pessoa, e ela desperta para a vida. Por isso que a eutanásia, o espiritismo é contra a eutanásia, no seguinte aspecto: enquanto há vida, há esperança. O último segundo de vida, às vezes, é o segundo de despertamento para o espírito. A compreensão, o discernimento que ele tem naquele instante do passamento, né? Então, não ficaremos tristes, não vamos ficar tristes, vamos fazer o nosso trabalho. Aguardar que a vida, nas suas múltiplas experiências, né, permite que aquele que ainda não enxergou, aquele que ainda não despertou, desperte para a vida. E na nossa família tem muitos exemplos, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos. E para quem já despertou,
a responsabilidade e o trabalho não tem mais como negar. Você não tem mais como falar, assumir ignorância a respeito disso. Então, a partir do momento que você já incorporou esse conhecimento, não tem mais jeito. A tua responsabilidade consigo mesmo, com o teu próximo e com Deus é inegável e muito maior, né? Com certeza. A quem muito foi dado, muito será pedido, né? Então é assim, quanto mais temos conhecimento, quanto maior a nossa inteligência, maior a nossa responsabilidade. O advogado que conhece os códigos, não só civil como criminal, ele é muito mais responsável se ele cometer um crime, assim como o magistrado, assim como o presidente da República, né? Porque eles, em tese, conhecem bem, né? E nós, como Deus julga as coisas, é justamente pelo conhecimento. Quanto ele tinha de conhecimento de determinada situação? Peguemos um selvagem que está lá no meio da selva amazônica e coloquemos aqui em São Paulo. Ele vai e mata 3, 4, 5. Ele é culpado? Não é culpado, porque ele não tem ainda a experiência de vida suficiente para discernir, né? E Deus julga de uma forma semelhante, ou seja, as leis divinas atuam sempre considerando o grau de conhecimento e de responsabilidade de consciência acerca da situação. Com certeza. Sempre haverá ressarcimento. Porém, ele é proporcional ao grau de conhecimento. E no que você falou, né, infelizmente, a gente conhece até no meio espírito pessoas que têm conhecimento e acabam. Entendeu? É onde o orgulho falou mais alto, ou a vaidade. Enquanto nós não tirarmos essas ervas daninhas... Minha esposa tinha um amigo dela, que era da Federação Espírita do Pará. Ele cometeu suicídio. Ele era um dos diretores. Era uma coisa da Federação Espírita. Ele era muito mais da Federação Espírita do Pará. Ele cometeu suicídio. Ninguém conseguia entender. Entendeu? Então é difícil, né? Mas é o que a gente... É por isso que tem o livre-arbítrio, né? Então você toma decisões, às vezes, erradas, né? E aí não tem jeito. Você vai ter que responder mesmo. Porque você tinha um conhecimento grande, né? Nesse aspecto aí, o nosso irmão, o que acontece? Ele já era um suicida, com certeza. Com certeza. E Deus permitiu que ele viesse no meio espírita Claro. para ele conhecer, né? A anterioridade da Ele, com alma. certeza, na hora da prova, não resistiu. A pluralidade das existências, né? A responsabilidade, quanto mais você conhece. Ora, numa situação dessa, nós temos que pedir a Deus que novamente desperte-o para a vida, né? Como eu disse, né, às vezes é fuga, né? A pessoa não aguenta. Não aguenta. A prova e foge, né? Foge. Quer tipo assim, entendeu? Fechar os olhos e seguir sozinha achando que vai conseguir. Isso existe bastante. Mas lá atrás, tem as consequências de tudo que a pessoa não vai conseguir seguir, porque ficou essa lacuna lá atrás. Não adianta. Mas aí cada um tem um tempo, né? Por exemplo, o despertamento ele vem com o tempo. Por exemplo, eu vou citar o meu caso pessoal, né? Os meus irmãos, nós morávamos numa cidade do interior de Minas há muitos anos atrás, né? E muitos deles, enquanto eu ia para a escola, eles matavam aula, né? E eu já com 6, 7 anos já sabia da responsabilidade. Eu intuía, né? Ou talvez me intuíam da necessidade de estudar, de trabalhar. E eles preferiram matar o tempo. Hoje, alguns deles entenderam que perderam tempo. Então voltaram a estudar, completar os estudos, né? Cada um desperta no seu tempo. E a gente acha, às vezes, que a espiritualidade, ela é fria, indiferente a nós. Não, porque ele já estudou a nossa mente, estudou o nosso íntimo, sabe da nossa intenção, se é boa ou não, né? Então não adianta enganar, porque estaremos enganando a nós mesmos. O que temos que ter em mente é que nós somos filhos de Deus. Como os filhos de Deus, nós temos tudo para sermos espíritos evoluídos. Mas temos que ter paciência para as coisas caminharem e aproveitar as experiências para que tenhamos mais consciência do mundo e da responsabilidade que Deus colocou para nós, que nós pedimos na família que temos, né? É o que foi colocado no texto, você disse bem, né? Deus nos mostra, através da doutrina, que Ele dá várias chances a você. Você tem várias reencarnações que você pode passar, certo? Só que, como é o tema, não percamos tempo. Se nós estamos aqui, vamos
estudar e progredir, aproveitar, entendeu? Não percamos tempo, não vamos deixar, já que a gente já tem algum conhecimento, né, como o Dai colocou, quer dizer, então não vamos perder tempo. Se a gente for analisar a nossa própria existência, só essa daqui, você for pegar desde o primeiro dia que você se lembra até hoje, você já perdeu tempo com um monte de coisa. Mas esse espaço, esse tempo é normal, né? normal. É normal. Isso aí. Não é que Deus quer que você trabalhe 24 horas. Não é isso. Né? Não é nada disso. Você tem um tempo para trabalhar, né, profissionalmente, voltou para sua casa, aí você tem o seu programa que você vai estudar, né? Ou você vai dedicar à família, aos afazeres. Depois tem o tempo para o entretenimento, para o lazer. Mas tudo nós temos que entender que há experiências a adquirir ali. É natural que a gente vá passear, olhar a natureza, ir numa praia, né? Ou ir num campo, ou num parque de diversão. Isso é tudo normal, faz parte do mundo que vivemos. Mas não vamos esquecer que temos responsabilidades. Quando olhar criaturas que são necessitadas, nós temos que ir de encontro a elas e auxiliá-las. Cada um segundo as suas possibilidades, né? Então a perda de tempo é não deixar para trás um serviço que poderia ter sido feito e não foi feito porque nós somos mais orgulhosos, mais vaidosos, mais egoístas, né? E nós preferimos ficar no conforto do nosso lar, né? E esquecendo que tem muitas criaturas que não têm o necessário, né? Okay? Então tá bom. Obrigado, Rodai. Obrigado a você. Uma vez. Deixa eu ter. Tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta? Uma pergunta do Lourenço e da Maria Leia. Então já é uma pergunta. Rodai, boa tarde. O tempo que se perde, perdendo tempo atualmente, o que se opera é um sistema de comunicação em massa impondo padrões de consumo inatingíveis e desejos inalcançáveis. Perdemos o controle, né, assim, tradicionais, a escola não ensina, a igreja não catequiza, os partidos não politizam. O tempo esvai-se e continuamos na esperança desse tempo ser disponível para o nosso crescimento. É mais um comentário mesmo, né? Sim, sim. Tá. Então ele está mandando um abraço para você. Obrigado, Lourenço. Um abraço a todos aí. E Obrigado pela colocação. Mas só uma coisinha, ele falou uma coisa importante. O que a mídia nos vende aí não é a realidade. Entendeu? O que a televisão passa nos seus comerciais, o cinema, os superstars aí das Como bandas ele de colocou rock, bem, né? isso Impondo não é a realidade. padrões Isso de aí é consumo apenas um inatingíveis. momento de descontração. Esquece aí, porque tem muitos pais, muitos filhos que enveredam pelo campo das drogas aí, ou dos crimes, muitas vezes emulados por esse meio de divulgação em massa aí, e a coisa não é por aí. Então vamos viver a realidade que a vida nos apresenta, né? Se queremos conforto material, vamos trabalhar para termos o conforto material. Mas não vamos esquecer que ele é efêmero. Vamos trabalhar para ter o conforto espiritual. Então tá bom. Muito obrigado. Eu acho que eu direi, não é? Então, agora que já aprendemos aí sobre o texto, vamos fazer nossa parte. Vamos nós aqui não perder tempo. Vamos novamente convidar todos a cerrar os olhos para emanarmos vibrações de luz e de amor. Então vamos vibrar para todo irmão necessitado. Aquele irmão que está passando por problema físico, com dores, às vezes à espera de uma cirurgia, acamado. Que essa vibração chegue até ele, lhe conforte, seja um bálsamo para a sua dor, alivie o seu sofrimento. E, se for permitido, que ele venha a cura da sua doença. Vamos vibrar também por todos os irmãos que desrespeitaram as leis divinas e as leis humanas, para que eles reflitam sobre o ato cometidos e com o arrependimento consigam voltar ao convívio de nossa sociedade.
Vamos vibrar por aqueles moradores de rua, principalmente pelos jovens que vivem jogados, normalmente, aqui no nosso país, infelizmente, né, usuários de drogas, a grande juventude que mora em rua acaba se envolvendo com drogas. Então vamos vibrar para que esses irmãos procurem o tratamento necessário, pois sabemos sim que é uma doença e há necessidade de se tratar. Então que eles estendam sua mão para aqueles que querem lhe ajudar e busquem o tratamento para que consigam sair desse vício. Vamos vibrar para os dirigentes desse planeta, para que haja paz, e principalmente naquela região onde sofreram ontem vários atentados, para que os irmãos que hoje estagiam em outra religião, em outro conhecimento, também identifiquem que existe um Deus, Pai de todos, e todos somos irmãos, que não há necessidade de convivermos desse jeito, guerreando, matando uns aos outros, para que haja entendimento e paz em toda aquela região. Vamos vibrar por nossos familiares, nossos lares e locais de trabalho, por onde todos os locais que frequentamos. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a saúde que temos, essa oportunidade de estarmos aqui. Sabemos que é um tempo pequeno, mas é um tempo de estudo, e daqui devemos sair e refletir sobre o que foi ouvido, foi dito, discutido, pois temos condições de continuar esse estudo através das literaturas existentes, para depois colocarmos em prática, a fim de aprimorarmos melhor o tempo que temos aqui de vida, para vivermos de uma forma mais digna, mais tranquila, sempre confiantes em tudo que Jesus nos mostrou, nos ensinou, nesse amor, nessa paz e na harmonia do Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado aos presentes e também aos nossos amigos da internet. E vamos pedindo licença para encerrar essa reunião, nos pedindo de todos, e aos presentes eu peço que aguardem, que nós iremos iniciar a aplicação dos passes. Boa tarde a todos.